Eu convidaria as pessoas que ainda estão em uma categoria atípica dentro do serviço público, hoje sustentada pela Lei Municipal 5.308, de 5 de outubro de 1999. O objetivo também, além disso, interessa-nos conhecer quais as perspectivas com relação ao saneamento básico da cidade de Jundiaí e futuros projetos, para que a qualidade seja sempre cada vez melhor. Deixamos claro que o Sindicato dos Trabalhadores da DAI não está realizando este encontro com finalidade partidária ou porque apoie este ou aquele candidato. Nosso intuito é exclusivamente conhecer as propostas dos candidatos no que tange a DAI S.A. e principalmente quanto ao futuro dos nossos servidores. Em virtude de um encontro ter por tema o exposto acima, somente será permitida a presença de nossos trabalhadores, não sendo aberto a toda a população. No evento, cada candidato poderá fazer-se acompanhar de, no máximo, 2 assessores. Estou lendo aqui, essas são as regras desse encontro, regras que foram entregues aos candidatos e eles concordaram. Não é permitida também nenhuma manifestação por parte de qualquer candidato a vereador que, porventura, se faça presente. Será convidado, nós estamos aqui para mediar este encontro que, a partir de agora, iremos realizar. Será composto por 3 blocos. No primeiro bloco, o prazo é de 10 minutos para cada candidato expor, dentro de seu plano de governo, o que contempla e como a DAI S.A. poderá ser melhorada, aperfeiçoada, enfim. Este é o primeiro bloco, 10 minutos para cada candidato. No segundo bloco, serão realizadas 5 perguntas, às quais todos os candidatos responderão num tempo máximo de 2 minutos para cada um. Nós vamos cronometrar direitinho e tem uma campainha também. Por gentileza, maestro, mostra a campainha para a gente. Esta é a campainha que os senhores candidatos deverão respeitar para que seja mais democrático possível o nosso encontro. Bonita a campainha, viu? No terceiro bloco, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. E com o máximo respeito a todos os companheiros funcionários da DAI, a DENIR vai abrir a possibilidade também de que os senhores e as senhoras possam fazer perguntas. Elas serão escritas, haverá o pessoal da nossa equipe passando entre vocês, poderão fazer as perguntas e no final nós teremos que sortear apenas 5, porque há um tempo de utilização desse salão. Esse salão depois, ele é sempre deslocado, até para manter a estrutura da comunidade, e nós temos um tempo para encerrarmos o debate. Então vamos escolher 5 perguntas no final. As perguntas deverão ser feitas através do papel que será passado com a equipe da competente ADENIR. No final nós faremos as perguntas que os senhores e as senhoras desejarem no número de 5. Quero dizer também que a ordem das respostas, ela será feita através de sorteio, para que não transpareça, ou que pareça que haja algum tipo de preferência, o que não é o norte deste evento. Veja que não haverá conflito, não haverá confronto entre os candidatos. Eles não farão perguntas entre eles. O que nós queremos, que a organização do evento quer, é um momento de esclarecimento. E para isso foram convidados os 5 candidatos a prefeito de Jundiaí. Até na ordem alfabética eu os coloquei aqui para não parecer que há alguma deferência especial àquele ou a esse candidato. Foram convidados os candidatos Ari Fossen, Benjamin Ribeiro Filho, Ives Pereira Mauro da Cruz, José Aparecido Marcucci e Pedro Bigatti. O candidato Ari Fossen não está presente. Eu chamaria a nossa mesa, seguindo a ordem alfabética, o candidato Benjamin Ribeiro Filho. O candidato Ives Pereira Mauro da Cruz. Candidato a prefeito José Aparecido Marcucci. Candidato a prefeito Pedro Bigatti.
neste primeiro bloco, conforme o regulamento que foi enviado aos candidatos, nós teremos 10 minutos para cada um deles expor, dentro do seu plano de governo, o que contempla a DAI SA, tanto para a empresa como para o seu corpo de colaboradores. Primeiro candidato a falar, utilizando desse microfone sem fio, é o candidato José Aparecido Marcuzzi. O senhor terá 10 minutos, por gentileza. Boa tarde a todos. Prazer muito grande para cumprimentar a todos os presentes, a direção que promoveu esse debate de maneira democrática. Acho que é isso mesmo, Jundiaí precisa de debates, Jundiaí precisa conhecer os candidatos de Jundiaí, não os candidatos de Sorocaba. Mas o que nós pretendemos? Jundiaí não precisa tão somente de um plano de governo, porque um plano de governo, eu acredito que todos os candidatos estão preocupados com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento ambiental, com o desenvolvimento econômico. Todos nós queremos uma boa saúde, uma boa educação, uma cidade segura, uma cidade limpa, uma cidade com transporte coletivo eficiente, com passagem barata, enfim, todos nós queremos isso a nível de plano de governo. O que Jundiaí precisa e o que nós queremos é um projeto de futuro. Isso é o que alavanca o nosso desejo, a nossa coligação, a nossa proposta. É de elevarmos Jundiaí num projeto sustentável de futuro. E aí a DAI entra. No nosso governo, a DAI voltará imediatamente a ser uma autarquia, de onde nunca deveria ter saído, porque o que tentaram fazer com a DAI foi uma venda projetada, programada, ou seja, transformaram-na numa SA de economia mista, uma empresa de economia mista, que estão fazendo com que ela dê prejuízo. Aquilo que é de bom na DAI terceirizaram. Por exemplo, a estação de tratamento de esgotos, que é o filé mignon hoje da DAI, teve um lucro líquido ano passado de 7 milhões de reais. Está terceirizado. Está com 3 empresas amigas do poder, amigas dos amigos. Então nós vamos acabar com esta farra do boi, vamos acabar com esta dilapidação do patrimônio público, deste vilipêndio que estão tentando fazer com a nossa DAI. Não tem sentido 5 secretários municipais serem acionistas da DAI. Não tem sentido. É, no meu modo de ver, ilegal, imoral e risível que 5 secretários comprem ações e depois imediatamente transferem ao prefeito, para que o prefeito venda, promova a venda do DAI a qualquer momento. Só não o fez porque a justiça proibiu, senão o DAI já tinha sido vendido, inclusive para uma empresa francesa. Então, é a engenhosidade humana em cima de estratégias bem montadas, bem articuladas, visando sempre o dinheiro, sempre o lucro, sempre aquilo que eles buscam, que é o dinheiro. Então nós vamos transformar o DAI novamente em autarquia, e os nossos parceiros para esse trabalho serão os funcionários do DAI, assim como serão os funcionários públicos do nosso governo, os nossos parceiros. Para realizarmos as transformações que nós precisamos, são os funcionários públicos, e o DAI não é diferente, porque nós
pretendemos, dentro deste projeto de futuro, incluir o projeto de gestão ambiental. E dentro desse projeto de gestão ambiental entra a DAE. Entra com toda a sua tecnologia, com toda a sua força, com toda a sua importância no processo. Nós precisamos sentar à mesa com os futuros prefeitos eleitos da região e discutirmos abertamente um projeto de gestão ambiental, de proteção dos nossos mananciais, de despoluição da nossa bacia, de proteção das nossas nascentes, dos nossos rios. E aí a DAE entra porque isso envolve água, e onde envolve água, envolve a DAE. E também vamos fazer um projeto muito amplo de tratamento de esgotos, da rede de esgoto em muitos bairros. Por exemplo, Jardim Celeste, o esgoto corre a céu aberto, o que é um absurdo. Mas o prefeito prefere gastar 12 milhões num estúdio de televisão móvel para satisfazer o ego do seu secretário, ao invés de fazer esgoto em bairros como Jardim Celeste, como Varjão, como Votorucaia, enfim, como outros bairros, como muitos bairros em Jundiaí que precisam do saneamento básico, que é também uma questão de saúde. Por isso, nessa primeira manifestação, eu quero dizer que a DAE, no nosso governo, voltará a ser uma autarquia, e os funcionários da DAE voltarão a ser os nossos parceiros, vinculados ao funcionalismo público, dentro das prerrogativas do funcionalismo público, respeitando-se todos os direitos adquiridos, todos os direitos dos trabalhadores, porque é assim que se faz política, respeitando direitos. Muito obrigado, candidato José Aparecido Marcos. Próximo candidato nesse nosso sorteio, candidato Benjamin Ribeiro Filho. Beleza, candidato. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês. Há um pouco tempo e espaço a gente tem para conversar com os trabalhadores. Você vê que a gente não aparece na mídia, não tem dinheiro para fazer uma campanha. E aqui é um momento importante para nós do PSTU estar colocando a nossa política, as nossas ideias para todos os trabalhadores. Eu queria também apresentar, eu sou um metalúrgico, sou um trabalhador, não estou dispensado, saí às 16h30 e estou aqui para defender o nosso programa. Eu gostaria de colocar também que nós do PSTU, nós temos uma visão totalmente diferenciada de todos que estão aqui na mesa. Para a gente poder entender o processo que se dá hoje, a gravidade do problema de Jundiaí, a gente tem que fazer um mergulho, dar um mergulho para fora, olhar Jundiaí de fora para dentro. Por que eu falo isso? Isso tudo depende de um plano econômico que tem aí hoje. A gente está vendo, o PSTU está se lançando uma candidatura própria, uma alternativa de esquerda a tudo isso aí. Porque a gente sempre está colocado que tudo está ligado à questão econômica. A gente viu um governo passado, um governo que seguiu as regras do FMI, do plano neoliberal, acabou sucateando nossas empresas, privatizou um monte de empresas, e isso que acarretou para os trabalhadores, mais prejuízo para os trabalhadores. Então, nós vemos nesse sentido mostrar aos trabalhadores que a gente quer romper com esse sistema econômico que está aí hoje. Por que a gente fala isso? Que existe a ALCA, Área Livre de Comércio, vocês sempre colocam que o PSTU é contra a ALCA, contra o FMI. Por que nós somos contra a ALCA, contra o FMI? Que existe um acordo que futuramente vai vir corporações e vir dominar a nossa água. Se vocês pegaram um exemplo, hoje os recursos naturais que existem no mundo seria o petróleo hoje. O que os Estados Unidos faz? Invade o Iraque, porque é um recurso que eles têm. Já estão se preparando para vir aqui para o Brasil também, a pegar a nossa água. Então nós, trabalhadores, temos que se preparar para esse momento dessa luta. Nós do PSTU defendemos que que a água é um ponto fundamental para o ser humano. Então a água não pode ser uma mercadoria. A água é um ponto estratégico para qualquer povo da cidade e do Brasil.
Então nós defendemos a municipalização do departamento de água, quer dizer, a autarquia, e que isso, a gente monte os conselhos populares. Como formaria esses conselhos populares? Quem vai dar as regras do jogo serão os trabalhadores do DAI. Os trabalhadores do DAI vão se organizar em comissões, em conselhos populares, junto com a comunidade. E esse conselho vai eleger os seus comandantes, eleger o seu chefe. Então quem seria, daria essa dinâmica, seria os próprios trabalhadores. A prefeitura seria apenas um intermediário, né? Mas quem dá essa decisão final são os próprios trabalhadores. Em cima disso também, companheiros, eu gostaria aqui de falar a importância da água e como a gente vê. A gente for analisar, há 8.000 anos, a nossa organização do ser humano começou através da água. Muitos companheiros sabem disso aí. Isso começou, a primeira experiência que teve de organização, que até hoje foi cidade em Bagdá. Por incrível que pareça, que está tendo a guerra lá. Porque como se ia distribuir as águas? A água ia distribuir a água para a população. Então aí começou essa organização. 8.000 anos. E nós, do PSTU, achamos que está na hora de a gente começar a mudar essa visão. Esse é o tipo de organização. Transferir esse poder que existe hoje, de cima, que vem aqui para baixo. Nós queremos mudar essa realidade. A gente quer fazer um poder de baixo para cima, certo? E que os trabalhadores possam opinar, porque, no nosso ver, não existe democracia hoje. A democracia existe uma camada muito pequena da sociedade, que não é nós trabalhadores. Vocês estão de prova disso. Isso também estou aqui de prova disso também. A gente tem que trabalhar o dia inteiro e vir aqui expor nossas ideias. Mas como a gente confia nos companheiros, a gente está propondo. Se a gente for eleito, e a gente esperamos que os companheiros dêem esse voto de confiança para nós, para a gente juntos construir um governo dos trabalhadores para os trabalhadores. A prefeitura tem que estar a serviço dos trabalhadores. Essa é a nossa palavra de ordem. Um governo que governe para os trabalhadores. Hoje a gente está vendo, a partir do governo federal, um governo que governa uma elite. Como no governo federal, como no governo estadual e como no municipal. A gente quer começar a mudar isso aí. Mostrar para os companheiros que há essa possibilidade de mudança. E é o momento de a gente mudar. Então, nós vemos com esse intuito de mostrar aos companheiros, de mostrar coragem, que nós conseguimos governar assim. É só dar o poder para a gente. E nós, do PSTU, queremos isso. Através dos conselhos populares, através da comissão de fábrica, a gente possa fazer com o DAI volte na mão dos trabalhadores. E nós podemos governar e definir onde que vai o nosso orçamento da União. Então, companheiros, é nesse sentido que o PSTU está hoje aqui, para mostrar para os trabalhadores que chegou um momento da gente mudar. E esse momento nós vamos estar colocando nesses minutos que a gente tem. Eu muito obrigado e eu fico por aqui. Na sequência do sorteio, próximo a se manifestar será o candidato Pedro Bigatti. Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos candidatos a prefeito, os trabalhadores da DAI. Queria primeiro parabenizar o sindicato por essa iniciativa. Eu falei que hoje devia ser feriado municipal, porque é o primeiro, talvez e o único debate dessa campanha, que é uma vergonha para Jundiaí não ter debate, aprofundar os problemas, mesmo assim com a ausência do candidato, que deveria estar aqui justificando uma série de questões que diz respeito à vida de vocês e à vida da cidade. Eu sou engenheiro civil, trabalho na prefeitura desde 79, entrei como desenhista na época do professor Pedro Fábio, concursado, trabalhei 22 anos na prefeitura de Jundiaí, na área de planejamento urbano, no setor de planejamento, trabalhei 3 anos na FUMAS, com regulação de favelas, fui secretário de obras em Campinas, diretor de planejamento em Campinas também, e tenho minha vida toda dedicada à cidade e à questão pública, e essa é a minha trajetória de vida. Eu queria falar assim rapidamente para vocês, antes de falar especificamente da DAI, dizer que nós temos que um governo novo tem que ter 3 características importantes. Primeiro, tem que ser um governo democrático, um governo aberto, a participação da cidade. O que nós temos nos últimos anos em Jundiaí é um autoritarismo em todas as áreas. O servidor público sabe melhor que ninguém
que ele é obrigado às vezes a ficar quieto, não poder colocar a sua ideia, a sua opinião, pelo trabalho autoritário que você tem na prefeitura hoje, pelo governo autoritário que a gente tem aí. O professor sabe muito bem como é difícil fazer educação em Jundiaí em cima de um sistema autoritário, de um secretário que, além de ser autoritário, está completamente maluco, deixando os professores numa situação muito difícil dentro da sala de aula, dentro do projeto de educação. Isso vale para todas as áreas. Os bairros não participam do governo, os conselhos foram todos deixados de lado, deixados para o segundo plano. Então, nós temos que ter um governo participativo, em que a cidade realmente participe de um novo projeto. Inclusive a Câmara Municipal, que, salvo raras exceções, nós temos aqui alguns vereadores que se salvam nesse processo pela sua postura, no caso do vereador Marcos, o Carlão, a gente tem realmente uma Câmara muito ruim. Uma Câmara que desamenha tudo que o prefeito manda, aprova qualquer coisa, não questiona nada, não fiscaliza nada, nem orçamento a gente tem esse ano, temos só orçamento de receita, porque o de despesa foi vetado pelo prefeito e a Câmara abaixou a cabeça e disse amém. Então, precisa mudar essa forma de fazer política em Jundiaí, e esse é um compromisso nosso, mudar a forma de fazer política, ouvindo. O governo aprende, ele cresce quando ele ouve. Nós que somos candidatos, estamos na rua sabendo disso. Segunda questão de um governo é pensar a cidade para o futuro. Deve que projetar a cidade para o futuro de uma forma consistente, séria, organizada, não da forma como foi feita a transformação da DAI 99 para a SA, que ninguém entendeu, eu não entendi até hoje que raio de mudança era essa, que nem acabou acontecendo, virou um bicho de 7 cabeças lá no meio do caminho, uma situação maluca, num órgão que sempre funcionou bem, sempre defendeu a cidade, sempre trabalhou bem pela cidade, com um corpo de funcionários enxuto. Eu digo isso não aqui, que eu sou candidato na frente de vocês, em todo lugar que eu vou, os 400 e poucos funcionários da DAI construíram um órgão independente, sério, competente, que levou 90, eles falam que a cidade é cidade do novo século, eles esquecem quem construiu isso, foram vocês, os servidores públicos, as pessoas que passaram pela prefeitura, muitos prefeitos, muitos técnicos, e que a cidade colaborou para isso, e eles esquecem disso, e acho que só eles é que fizeram as coisas. Então, eu não consigo entender até hoje essa transformação. Pensar a cidade do futuro é outra coisa, é projetar realmente uma cidade avançada, uma cidade moderna, e esse é o segundo compromisso. E o terceiro é a questão social. Jundiaí está esquecida em termos de projeto social. A saúde vive uma crise gravíssima, na rede hospitalar, hospital fechando, hospital para fechar, aumento de mortalidade infantil de 40%. Mortalidade infantil é saneamento básico, é saúde, é prevenção de saúde. E uma cidade que aumenta 40% de mortalidade infantil devia ter vergonha. Eu não conformo o secretário, o atual adversário nosso, candidato a prefeito, não vim debater essa questão, enfrentar, perguntaram para ele na televisão essa questão da saúde, ele falou, não, Juliano, não tem problema de saúde. Então não sei que mundo ele está vivendo, que cidade ele está vivendo, não enfrentar essa questão e mostrar qual é a ideia, qual é a proposta. Nós estamos mostrando as nossas propostas, por que não pode mostrar as dele? E está lá no outdoor, votem nas propostas. Se alguém descobrir qual, fala para mim que eu não sei. Então a gente não tem nenhum debate em relação a isso. Então, para preparar a cidade para o futuro, fazer um projeto social consistente e ter a participação efetiva da cidade, é esse o nosso compromisso. E o saneamento básico entra exatamente nessa questão. Também no saneamento temos que pensar em investimento, levar a água, levar o esgoto para os lugares que ainda não tem, como disse o vereador Marcus, fazer a questão do tratamento de esgoto funcionar de fato, terminar o projeto de poluição do Rio de Jundiaí, rever a lei de proteção dos mananciais, que tem lá mais de 100 loteamentos clandestinos e parece que está todo mundo passando os olhos sem enfrentar essa questão, com uma lei absurda que não vai regularizar coisa nenhuma. Fazer a fiscalização ambiental, porque não progrida essa questão e a gente compromete o nosso manancial. Então, temos que investir nessa cidade, controlar o desperdício de água. Então, esse investimento no saneamento é investimento, antes de tudo, em saúde pública, que nós temos que fazer. A segunda questão é cuidar do órgão da DAI. A DAI precisa ser modernizada, valorizada, cuidar porque ela tem a saúde financeira. A DAI nunca teve dívida no passado. Todo final de ano era usada como referência. Foi usada, inclusive, lá no projeto do Citu, e a informação que me chega assim no ar hoje é que está penhorada. Parte das ações do DAI, da prefeitura, estão penhoradas por causa do Citu. Então, nunca ficou devendo para fornecedor, está devendo agora. Então, cuidar da saúde financeira do órgão, modernizar, cuidar para que ele funcione decentemente. Esse é um compromisso nosso, cuidar desse órgão. E outra coisa é do funcionalismo. Esse é o terceiro ponto. O funcionalismo
colocaram muito bem aqui, tem um grande valor para a cidade de Jundiaí, tem que ser tratado com dignidade, aumento de salário, respeito à database que não tem, cuidar da questão do plano de cargo e salário, cuidar das condições de trabalho que são precárias e em muitos casos a gente sabe disso. Então cuidar do funcionalismo, esse é um outro compromisso para que o saneamento lá na ponta funcione, que a saúde lá na ponta funcione, cuidar do funcionalismo. Então esse é o nosso compromisso, nós queremos cuidar realmente dessa questão da cidade com muito carinho e nós vamos discutir isso ponto a ponto e nas perguntas que seguirão aqui a gente vai colocar as nossas ideias gerais, tá bom, gente? Obrigado. Muito obrigado, candidato Pedro Vigardi. E o último papel, e aqui não ficou mais nenhum papel, está o nome do candidato Ibis Cruz. Por gentileza, candidato, o senhor terá 10 minutos. Quero agradecer o convite, cumprimentar os companheiros da mesa, todos vocês. Eu estou muito à vontade, eu estou em casa. E eu não vou falar Adai, para mim é Odai. Se fala de Adai, é Odai. Quero ser bem claro nisso aqui. Eu estou muito à vontade porque fui prefeito e os funcionários que trabalhavam no meu tempo sabem qual era o meu relacionamento com o funcionário e o aumento que eu dei para o funcionário. Por que eu dei um aumento bastante alto na minha administração? Nenhuma administração em Jundiaí deu o aumento que eu dei. Nenhum. Por quê? Porque eu não encapidei a prefeitura. Eu não enchi de funcionário a prefeitura. Eu enxuguei a máquina. Isto dava possibilidade para nós investirmos e pagar bem o funcionário. Eu sei o quanto os funcionários do DAE fizeram em 4 anos de governo comigo. Eu quero dizer, entendo que saneamento básico é o ponto mais importante de um país. Saneamento básico, para mim, é um dos pontos mais importantes do país. É a saúde pública que está aí. Então eu fico vendo o pessoal falando ambientalista. O Brasil acabou com a saúva. O Brasil precisa acabar com o ambientalista. Esse ambientalista radical, esse ambientalista que evita que se desenvolva o país. Por que eu digo isso? Porque ficam cuidando do macaco da cara amarela e não estão cuidando da criança que aqui na Vila Rui Barbosa, na Vila Maringá, em toda a periferia, está ali com a chupetinha no esgoto a céu aberto. Não cuidam de um lixo que está aí todo dia, que vai para aterro, que isso não se faz mais em lugar nenhum do mundo. Isso é coisa de país muito atrasado. E lixo é saneamento. Essa parte devia estar ajudada. Isso é saneamento, isso é receita. Hoje em dia, nós fazemos as usinas que vai reciclar esse lixo e retorna para a prefeitura o papel, o metal, o vidro, o plástico, e só aquele orgânico ele vai para se fazer tabletes de combustão. Eu estou dizendo isso porque está aqui no papel que vocês me encaminharam o que contempla no seu governo o DAE. Então eu entendo que é o setor mais importante da administração. Nós fizemos em Jundiaí, muita gente fala, a avenida que você fez é bonita, 9 de julho, a 14 de dezembro, aquilo é saneamento, aquilo que eu fiz é saneamento básico. Nós tiramos na 9 de julho, na 14 de dezembro, metros de esgoto puro, de fezes, que estavam ali há anos. Nós tiramos 7 metros, compactamos este solo, abrimos o canal e colocamos os emissários de esgoto, primeiro município do Brasil a começar a colocar emissário de esgoto. Pode chegar na Córrego do Mato, na 9 de julho, ou na 14 de dezembro, vai lá com o copo pegar água, ver se está limpo ou não está limpo. E vai aqui, em frente ao mercado do Vianello, vai lá meio-dia ver o mau cheiro que tem. Por quê? Porque é um engodo, é mentira. Só tem captação de esgoto em Jundiaí, na 14 de dezembro, da cabeceira da frente do quartel até a Zica e da Vigorelli até o Rio, na 9 de julho. O resto é mentira, é pataquada. Eu desafio qualquer técnico do DAE que venha aqui me dizer: isso é mentira. Para quê? Para se fazer, para se terceirizar o esgoto, para dar dinheiro a alguém. E esse dinheiro devia ser reinvestido no DAE. Então a visão minha é essa. O DAE para mim é muito importante. Eu tenho todos os projetos prontos que jogaram fora. Eu tenho. Eu fiz todo o projeto de Jundiaí da malha viária
e rede de esgoto. Está pronto? Se eu for prefeito, espero ser, nós estamos abrindo a concorrência para concluir isso em Jundiaí. Esta história de dizer que Jundiaí trata 100% de esgoto é mentira, é uma mentira deslavada. É preciso que se faça também os emissários desde Campo Limpo, porque senão é conversa fiada. Então eu tenho a visão de que o serviço que o DAI presta é muito importante para Jundiaí. Nós temos, eu estou muito à vontade para isso aqui. Eu não quero de forma nenhuma criticar nenhum prefeito. Eu, felizmente, eu sou da área do Ministério da Fazenda e conheço muito bem o orçamento. E o orçamento é a principal ferramenta, é o principal instrumento do prefeito trabalhar. Eu trabalhei muito com isso. Li um artigo há pouco tempo de um candidato a vereador dizendo que eu tentei passar o DAI para a Sabesp. Não tem noção do que estava falando. Existia uma imposição governamental dentro do Planasa, que é o Plano de Saneamento Básico, que só teriam financiamento os municípios que aderissem à Sabesp. Fiz uma reunião com os vereadores, dizendo: olha, eu estou atendendo uma determinação do governo, estou encaminhando para vocês um projeto, sou contra, como vocês são contra. E ele não foi aprovado. E nós investimos no DAI e muito. Trouxemos a água do Rio Atibaia, construí a segunda doutora Julia Menin, que a primeira vivia explorando. Terminamos a estação de tratamento, fizemos reservatórios, assentamos quilômetros e quilômetros de adutora e subadutora e pudemos diminuir o índice de mortalidade infantil, que era 73 por mil, para 23 por mil. E esse índice é amostragem? Não era amostragem, não. Nós contratamos os estudantes, fomos para cartório e examinamos em 10 anos, óbito por óbito, e aquilo mostrava claramente, aonde não tinha água tratada, o índice de mortalidade era grande. E como é que se levava água no Jardim do Lago, na Vila Hortolândia, por aí? Se levava um caminhão do DAI, o tanque, e jogava num tamborão na esquina que as pessoas iam buscar. Então nós enfrentamos tudo isso com os funcionários do DAI. E tenho uma certeza, eu prefeito, eu vou rever toda essa parte. Eu vou estabelecer com vocês, eu fui presidente da minha associação no Estado da Fazenda. Eu sei o que é defender o interesse do funcionário. E vocês têm a certeza que quando eu fui prefeito, ninguém precisou discutir com o prefeito para pedir algum direito. Eu sempre estava ali atendendo e dessa forma que eu vou fazer. Nós haveremos de sentar, ver aquilo que é do interesse do funcionário, acabar com qualquer injustiça e ter condição sim de dar um aumento bem alto. Por quê? Volto a repetir. É preciso acabar com os cabides de emprego. E depois nós deveremos fazer o seguinte: é preciso também dar condições. Nós precisamos acabar com as ligações clandestinas. Nós precisamos acabar com esse vazamento de água, que normalmente é coisa de 30% a 40% em todo o município. Isso é perda de dinheiro. Então eu tenho projeto pronto para com o DAI, para nós concluirmos a malha viária e todo o saneamento de Jundiaí. Quanto à estrutura jurídica do DAI, se será uma SA, se será autarquia ou não, nós haveremos de conversar calmamente e procurar aquilo que é melhor para a cidade de Jundiaí, sem prejudicar o funcionário. Eu nunca interferi na administração do DAI, nunca interferi, sempre respeitei muito aquilo. E quero dizer então, que os senhores tenham certeza que o DAI terá no meu governo a principal atuação, que é saneamento básico, é saúde pública, é bem-estar. É preciso que a cidade, e poucas cidades no Brasil têm isso. Nosso Brasil não tem captação de esgoto. Tem esgoto. O que tem esgoto? Da sua casa, aqui nesse tubo que vai ali na esquina e joga lá? Isso não é. É preciso então, vamos deixar bem claro, que nós tenhamos um trabalho sério. Hoje o orçamento, e digo orçamento da prefeitura, porque a prefeitura pode injetar dinheiro no DAI. Eu peguei um orçamento DAI e prefeitura de 70 milhões de reais, com 200 mil pessoas. Hoje nós temos 400 mil pessoas e temos 500 milhões de reais. Então o investimento per capita, eu tinha 70 para 200, hoje eu tenho 500 para 400. A minha capacidade de investimento é muito maior. Existe uma limitação hoje para dar aumento, não pode gastar, é conversa, pode até 200% de aumento. É preciso que ele cuide efetivamente, que não se deixe ficar no vermelho, tanto a prefeitura como a autarquia. Na prefeitura de Jundiaí,
O pessoal da tesouraria sabe que eu nunca paguei um compromisso no dia seguinte. Nunca. Na minha mesa nunca ficou processo de pagamento no dia seguinte. Nunca ficou. Nós tínhamos as contas perfeitamente em dia. Eu fui criticado que eu fiz um financiamento. Me chamavam de louco, fizeram crítica. Está aí as obras que eu fiz. O maior volume de obras em Jundiaí, numa administração, foi a minha. E estou me referindo ao DAI. Estou me referindo aqui, que foi o que eu mais construí. Insisto, falo muito da avenida. A avenida, ela veio em consequência do saneamento do vale. E foi assim, eu não consegui colocar os emissários no Jundiaí, mas foi assim em administração. Então, simplificando, DAI terá uma importância fundamental na minha administração. E os funcionários têm a certeza, nós haveremos de conversar de igual para igual. E o IBES não vai cometer injustiça com nenhum funcionário. E injustiça que tiver sido praticada, nós vamos corrigir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato IBES Cruz. Na sequência, neste segundo bloco, serão realizadas 5 perguntas, às quais todos os candidatos responderão num tempo máximo de 2 minutos cada um. Antes, eu queria lembrar, para quem chegou agora e para quem já está, que serão passados para os senhores e as senhoras papéis, onde vocês poderão fazer as perguntas que quiserem aos candidatos, e as perguntas comporão o último bloco. Serão sorteadas 5 pessoas para responder. Escreve a pergunta e quem queira que responda, ou IBES, ou Benjamin, ou Mancusi, ou Bigatti, ok? Eu na abertura me apresentei como sendo radialista da Rádio Cidade, mas eu também, da forma equânime, sem protecionismo para a política, também quero dizer que estão presentes os companheiros Dr. Colagrossi, Marco Antônio Colagrossi, Alexandre Rossi, da Rádio Difusora, do Jornal de Jundiaí Regional, o Jesus dos Santos, do Jornal da Cidade. Se alguém mais, algum órgão de comunicação estiver presente, por favor, apresente-se, que nós também teremos o máximo prazer em dizer que está presente e agradecer também pela cobertura. Responderão no tempo máximo de 2 minutos para cada um. E eu pediria a gentileza dos companheiros candidatos que não estourassem o tempo, porque indelicadamente nós seremos obrigados a cortar. Eu não gostaria de tomar esse tipo de procedimento, até porque nenhuma truculência, apenas são regras de debate que devem ser cumpridas, lembrando mais uma vez. Olha, publicadas e registradas na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do município de Jundiaí, em 5 de outubro de 99, as leis de números 5.307 e 5.308 versam, respectivamente, sobre a autorização e criação da DAI S.A. e dos direitos e obrigações desta no que tange aos servidores da antiga autarquia. E aqui as 3 perguntas. Antes, eu queria lembrar quais são o que dizem estas leis. Rapidamente, fizemos de uma forma abreviada as de números 5.307 e 5.308. A 5.307, nos seus parágrafos 2º e 3º, parágrafos 2º e 3º do artigo 7º, dizem o seguinte: artigo 7º, parágrafo 2º. Em caso de alienação de ações detidas pelo município, parte das ações ordinárias deverá ser reservada aos empregados e ex-empregados aposentados do Departamento de Águas e Esgotos. Artigo 7º, parágrafo 3º. Fica assegurado que na estrutura da DAI S.A., um de seus diretores executivos e um dos membros do Conselho Deliberativo será associado do Clube de Investimentos dos Empregados e ex-empregados aposentados do Departamento de Águas e Esgotos, devendo ser eleitos através de assembleia dos integrantes daquele clube. Esta é a Lei 5.307, artigo 7º, nesses 2 parágrafos. Agora, o que diz o 5.308, que será objeto das perguntas. Por isso que eu estou fazendo a apresentação, porque estas 2 leis serão objeto de perguntas para os candidatos, para que vocês saibam do que se trata. A Lei 5.308. O prefeito do município de Jundiaí, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em sessão ordinária, promulga o seguinte: artigo 1º, a DAI S.A. sucederá à autarquia ODAI, Departamento de Águas e Esgotos,
nos direitos e obrigações desta, inclusive de natureza trabalhista, incorporando seu quadro de pessoal com preservação de seus direitos, benefícios e vantagens adquiridos relativos ao tempo de serviço, gratificações adicionais e garantia, como rescisão imotivada. Então, versa sobre a passagem do Departamento de Águas e Esgotos, autarquia, para a DAI S.A. Em cima desses dois pontos que nós vamos perguntar a partir de agora. As três perguntas são estas, e cada um dos senhores terá 2 minutos para responder. Durante a sua administração, senhor candidato, a DAI voltará a ser autarquia? Permanecerá como sociedade de economia mista, conforme o disposto na Lei Municipal 5.307, ou haverá a completa privatização? Segunda, nas duas situações, serão cumpridos os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei Municipal 5.307, essa que eu li, inclusive com efetiva participação dos representantes do InvestDAI na elaboração do edital de vendas das ações? E terceiro, manter-se-á todo o disposto da Lei Municipal 5.308, que tem 6 artigos. Eles conhecem a pauta do regulamento, o que será perguntado, logo eles estão com cabedal suficiente de conhecimento para responder. Vamos ao sorteio. Quem será o primeiro candidato a responder esta sequência de perguntas? 2 minutos para o candidato Benjamin Ribeiro Filho. O senhor tem 2 minutos, por gentileza, candidato. Bom, primeiramente, a gente vai ser uma autarquia. E vou explicar, e a intenção é municipalizar isso tudo, através dos conselhos populares que eu coloquei. Certo? Esse conselho será representado pelos trabalhadores, certo? Eleito pelos trabalhadores, chamando também a população, que são os conselhos populares que a gente vai levar para os bairros. Esse é nosso objetivo. A água, a nosso ver, é uma questão fundamental. A água não pode ser uma mercadoria. A água tem que estar na mão de quem manipula ela. Então somos nós trabalhadores. A água tem que estar no nosso controle. Então por isso, na nossa administração, o DAI voltará a ser autarquia e a gente vai municipalizar, que isso é uma responsabilidade do Estado, que a gente poderia estar discutindo novamente. Tá? A gente vai fazer um grande congresso e a partir daí todos os problemas serão resolvidos em assembleia dos trabalhadores. A prefeitura só será submissa a isso tudo, né? Não é a prefeitura que vai mandar, e sim os trabalhadores desses conselhos, que a gente chama de conselhos populares, que vão determinar o que fazer com o departamento. É isso. Muito obrigado, candidato. Ainda nesta sequência de sorteios, próximo candidato, candidato José Aparecido Marcucci. Bom, essa pergunta eu, inclusive, me antecipei na minha explanação e já até respondi. O DAI, na minha administração, voltará a ser uma autarquia e os direitos dos trabalhadores serão sempre respeitados, mesmo porque, historicamente, até a primeira greve deflagrada pelos funcionários do DAI em 1983, eu fui, juntamente com o Erasil, os 2 únicos vereadores da Câmara naquela época, né, Carlão, que participamos apoiando o movimento do DAI, exatamente porque é a nossa formação. Nós entendemos que o direito dos trabalhadores deve, em qualquer circunstância, serem respeitados. E é isso que nós vamos fazer, sem demagogia, sem ilusões, sem engodo. Nós vamos transformar o DAI em autarquia, de onde ele nunca deveria ter saído, e vamos preservar, respeitar os direitos dos trabalhadores. E vamos conversar com os trabalhadores através do seu órgão representativo, que é o sindicato, e discutir sempre
os melhores encaminhamentos, as melhores soluções possíveis para os trabalhadores. Porque quando nós avocamos o funcionário público como nossos parceiros de trabalho, é evidente que temos que tratá-los como parceiros, e parceiros significa pessoas que têm o respeito e que têm os seus direitos garantidos. Essa será a face do nosso governo. Muito obrigado, candidato. Fosse na Câmara, diria, próximo vereador inscrito. Próximo candidato, pelo nosso sorteio, candidato Pedro Bigato. Sorteio de 2 minutos, candidato. Bom, gente, quando foi aprovada essa lei, o PT já tinha se manifestado publicamente naquela oportunidade, lutado contra esse processo de transformação. Nós não compreendíamos o sentido dessa transformação. Trouxemos, inclusive, pessoas de fora de Jundiaí que vieram aqui fazer exposição sobre os problemas que poderiam surgir a partir dessa transformação, o pagamento de imposto, toda essa situação. Mas antes de qualquer coisa, a gente entendia muito bem por que a transformação, sendo um órgão estável, uma boa capacidade de execução na cidade, um órgão que não tinha sentido a transformação. Até a gente não entendia muito bem por que naquela oportunidade. Havia outro interesse. Então, a nossa disposição realmente é voltar a ser uma autarquia, respeitar o direito do trabalhador e do órgão como um todo. Agora, é importante dizer também essa participação do sindicato e dos trabalhadores em qualquer processo que a gente vai se referir ao DAI, a forma como ele vai ser. A participação de vocês, que é o item 3 aqui da pergunta, a participação de vocês é fundamental para que a gente possa construir junto esse retorno à autarquia, tá bom? Obrigado. Finalmente, quarto candidato, seus 2 minutos, candidato Ibis Cruz. Olha, o problema jurídico são 2 aspectos importantes aqui. Seja qual for o encaminhamento da solução para o DAI, o que é importante aqui, que eu sinto e que eu como funcionário sei o que é isso, é garantir aqueles que já estão aposentados lá no DAI, e os funcionários que estão na ativa, que seja assegurado a ele o direito que é dele, repito, sem cometer injustiça, sem massacrar ninguém. Essa não é a minha intenção de forma nenhuma. Agora, eu quero ter o cuidado que esta lei ela tem que ser modificada, ela tem que ir para a Câmara. A Câmara é que vai apreciar isso aqui. Então nós temos que ver qual é a estruturação jurídica disto aqui para nós modificarmos. Mas sempre quero deixar aqui o meu compromisso. Estarei, antes de encaminhar qualquer coisa, antes de qualquer encaminhamento, eu estarei sentado aqui com os representantes dos funcionários do DAI, para nós verificarmos todos os seus aspectos com respeito ao funcionário. Esta é a minha posição. Eu acho que está bem claro. Eu não quero aqui estar dizendo vai ser isso, vai ser aquilo. Eu respeito a posição do funcionário, temos que cuidar muito bem disso e ver qual é o encaminhamento jurídico que nós daremos a este problema do DAI. Tá ok? Seguimos. Terceira pergunta. Aliás, segunda pergunta. Concernente à database do funcionalismo, que de acordo com a lei municipal é no mês de fevereiro, esta database em fevereiro será respeitada anualmente, inclusive com ampla discussão entre representantes da administração e diretores dos sindicatos, tanto dos trabalhadores da DAI como dos servidores públicos municipais. Responde primeiro, dentro dos 2 minutos. Muito obrigado. Bom, gente, esse para nós é ponto de partida de qualquer questão. A gente já falou isso, já fiz reunião com os servidores, até tinha representantes do DAI. O sindicato do DAI sempre teve um papel diferente até do sindicato de servidores públicos. Vocês viram isso, a história, a vida toda. Eu acompanhei que estava lá dentro da prefeitura durante esses anos todos. O sindicato do DAI sempre foi mais cobrando mais autêntico,
trabalhava mais pela defesa do servidor e o sindicato de prefeitura relaxava mais. Então, essa questão para mim é fundamental. Respeito à database, já falei isso para o servidor, estou repetindo aqui, respeito à database, revisão salarial. Jundiaí, se a gente pegar o salário nosso, é baixo comparado com outras cidades. Eu comparei com Campinas quando eu estive lá, nosso salário é baixo, então tem que respeitar a questão salarial, database, e a gente pode fazer isso. Até eu tive num debate e perguntaram, como é que você vai tirar o dinheiro da onde? Eu falei, se cortar o número de cabide pela metade, cortar pela metade do cargo de comissão que tem na prefeitura, já sobra dinheiro para a gente poder atender o funcionalismo de verdade, o funcionalismo que está lá efetivo. Então, os cargos de comissão são para cargos de chefia, são os cargos que vão chegar para o outono do governo. Agora, o servidor público tem que ser respeitado, e sempre foi respeitado do meu lado na prefeitura, sempre respeitei o servidor público, e quando fui secretário de obras em Campinas, valorizei o servidor. Tinha 10 cargos de comissão, uma secretaria que é 3 vezes as secretarias municipais aqui de Jundiaí. Tinha 10 cargos de comissão só, um cargo de chefia, e valorizava o servidor. Portanto, isso para nós é plenamente tranquilo responder. Vamos respeitar a database, vamos rever a questão salarial, e pode cobrar a gente a partir de fevereiro do ano que vem. Agora, com independência. O sindicato é independente para discutir com o poder público. Não misturar as coisas. Há uma independência. Vamos fazer essa discussão com vocês. Alô, som. Isso. Vamos para o próximo candidato. Candidato José Aparecido Marcucci. Bom, essa é a minha área de atuação. Eu sou advogado militante nessa área. Fui advogado de sindicato de trabalhador 18 anos na minha vida, todos sabem disso. Fui um veemente combatente das nomeações feitas em 1983, 84, por decreto, onde o prefeito, numa ousadia sem precedentes, contratava pessoas por decreto, fixando jornada de trabalho e salário ao seu livre-arbítrio. O que aconteceu agora, o tribunal, por unanimidade, julgou ilegal, inconstitucional aquelas contratações, e o servidor público municipal, através do seu sindicato, o que fez? Contratou um jurista por R$80 mil e ingressou na justiça com uma ação em defesa do funcionalismo, que está aí numa situação desesperadora, porque está no Supremo Tribunal Federal pendente de julgamento. Se o Supremo Tribunal Federal entender da mesma maneira que o Tribunal de Justiça entendeu, será o caos, será a ruína. Eu não sei como é que vão resolver esse problema aqui em Jundiaí. Por falta do quê? De competência, de respeito, de humildade, de conversar com as pessoas que entendem de relações humanas, de recursos humanos. Então, o prefeito tem que ter a responsabilidade de conduzir esses processos, quando se envolve funcionário público, principalmente, em ter cuidado para não causar esse dano. Nós vamos sim respeitar todos os direitos do funcionário público e tratá-los dentro da data base pré-fixada anualmente, que é em fevereiro. Muito obrigado. Próximo candidato inscrito, candidato Ibis Cruz. Bem rápido nisso, eu já coloquei a posição. Claro que eu vou respeitar aquilo que determina a lei e sempre atendendo o interesse também do funcionário. O DAI, ele sempre teve na administração um relacionamento muito bom. Vai ser assim. Nós não vamos fazer nada para agredir, nada para deixar de atender aquilo que a lei determina. Só isso. E finalmente, candidato Benjamin Ribeiro Filho. Companheiros, antes de eu colocar aqui
se o nosso governo será dos trabalhadores para os trabalhadores, a gente vai ter não só respeitar, como a gente vai acatar. Porque a gente vê a situação que encontra o funcionalismo público, não só de Jundiaí, como no Brasil. O descaso que está acontecendo com o funcionalismo. São mais de 8 anos que o funcionalismo tem perdas salariais. E nenhum governo repõe as suas perdas salariais. E sabe por quê, companheiros? Porque existe um acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Um acordo que é o quê? Que tem que tirar o dinheiro da saúde, da educação, da moradia, para poder pagar banqueiros. Então isso, a gente tem que denunciar isso aqui hoje. O funcionalismo hoje está na situação que está, porque os prefeitos, os governadores e o presidente respeitam essa tal lei, responsabilidade fiscal. Nós do PSTU não vamos respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Nós somos pela lei social. Primeiro os trabalhadores. Vamos repor todas as perdas salariais dos trabalhadores, que é possível. É só não pagando a dívida nós conseguiríamos repor essa perda que os trabalhadores teve. Então é isso que eu quero colocar para os companheiros. Nosso governo estará a serviço dos trabalhadores. E se não pagar, alguém vai ter que pagar. Não somos mais nós trabalhadores. Vamos taxar o rico. O rico sim. Esse não vai tirar do rico para a gente poder distribuir para os trabalhadores. Então essa é a nossa posição. Iremos acatar a decisão dos trabalhadores. Não é respeitar, é acatar. Nós do PSTU acataremos a Assembleia, porque já achamos que a Assembleia dos Trabalhadores será soberana no nosso governo. Obrigado. Obrigado, candidato. Terceira pergunta. Ainda dentro dos 2 minutos para a resposta. Atualmente, além de estender sua área de atuação, no intuito de proporcionar lazer aos cidadãos jundiaenses, a DAI mantém com recursos próprios obras e serviços da Prefeitura, contribuindo para a existência de uma situação nova na história da empresa, ou seja, o não pagamento de seus fornecedores, não aquisição de materiais essenciais para a realização e execução de obras específicas de saneamento ou mesmo na manutenção daquilo que já existe. Além disso, neste último ano, algumas obras normalmente cobradas estão sendo realizadas gratuitamente, afetando ainda mais a receita da empresa. Senhores candidatos, nas suas administrações, isto será mantido ou a DAI voltará a ser uma autêntica empresa de saneamento básico? Qual a sua proposta para, em curto prazo, resolver tal situação? Primeiro candidato a responder é o engenheiro Pedro Bigato. Bom, em curto prazo, o DAI tem que voltar a fazer saneamento básico e foi criado para isso, tem que fazer esse trabalho. Esse negócio de fazer atividades de lazer, fica pensando lá no parque, em outras questões, na verdade é uma forma de criar o desgoverno do DAI, de fazer investimento em outras áreas. Até estão dizendo que o asfalto está sendo feito na cidade aí hoje, está sendo feito pelo DAI. Então, é uma situação de descaracterizar o DAI como um órgão que cuida do saneamento básico da cidade. Então o DAI tem que cuidar do saneamento. Qualquer outra coisa, eu diria que é mais do que mudar de função do DAI. É até uma forma de criar um desgoverno para usar recursos de forma indevida como tem usado. Para fazer lazer, nós temos que criar a Secretaria de Esportes e Lazer, como criar no nosso governo, para ter uma política de lazer para os bairros da cidade que precisam de centro esportivo, áreas de lazer, junto com um conselho participativo. Esse é o nosso projeto. O DAI tem que cuidar de saneamento básico, como sempre fez no passado e fez muito bem. Só não está fazendo agora pelo desgoverno que está aí, até por causa de uma direção que está lá, hoje, infelizmente, está mais preocupado com a questão política do que resolver a questão do saneamento da cidade. Obrigado, engenheiro. Próximo candidato Ibis Cruz. Eu acho isso um crime. Você desviar dinheiro para colocar esgoto na cidade, para fazer parque,
tem cabimento. Isso não tem sentido, é uma aberração. Na minha administração, nenhum real será desviado de água e esgoto. Candidato Benjamin Ribeiro Filho. Companheiros, como eu coloquei no começo, como o DAE, como a água, o saneamento básico, não pode ser uma mercadoria. A partir do momento que começa a ser uma mercadoria, começa a desviar dinheiro. Então, nós, do PSTU, defendemos a municipalização, porque o controle vai ser rigorosamente pelos trabalhadores que trabalham no DAE, pelos trabalhadores da fábrica e pelos trabalhadores que moram nos bairros. Então, a nossa preocupação e para curto prazo, para a gente poder resolver a curto prazo, que a gente acha, eu vou estar até mentindo para vocês, que a gente vai resolver. Só será resolvido se a gente começar a romper com esse sistema que está aí hoje, que chama o neoliberalismo. É um sistema que desvia os dinheiro da área pública para pagar banqueiro. Então a gente precisa começar a entender muito bem isso. Rompemos com isso, sobrará dinheiro. E a questão da responsabilidade fiscal. Essa responsabilidade fiscal que eu quero colocar para vocês, companheiros, ele privilegia os banqueiros. Você tira o dinheiro de área essencial para pagar banqueiro e tira onde para ser aplicado. Então a gente não vai respeitar essa lei de responsabilidade fiscal. Então aí é uma maneira de a gente poder começar a resolver esse problema. É isso aí, obrigado. E finalmente, candidato José Aparecido Marcus. O DAE vai cumprir a sua função institucional. Vai cuidar do saneamento básico, da água, e vai nos ajudar na gestão ambiental da cidade, cuidando das bacias, cuidando das nossas nascentes, dos nossos rios. Eu também acho um absurdo esse desvio de dinheiro. O DAE está quebrado. Recentemente a energia do DAE não foi cortada por falta de pagamento, porque a CPFL aceitou dividir em várias vezes o pagamento. É uma situação lamentável. Nem só isso, o DAE tem que devolver para a população jundiaense aproximadamente 20 milhões de reais de cobrança ilegal da taxa de água e esgoto que foi julgada inconstitucional por unanimidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eles omitem contratar um jurista a peso de ouro para entrar com uma ação rescisória contra uma decisão que foi unânime no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, o pior que isso, para uma multinacional que está deixando inclusive a cidade, eles devolveram R$1.200.000 a título de taxas cobradas indevidamente de água e esgoto. Ou seja, para o povo que precisa e que tem o direito, eles não devolvem. Para uma multinacional rica e que está deixando a cidade e que vai gerar mais desemprego, eles já devolveram, o que é profundamente lamentável. Quarta pergunta. O DAE, enquanto autarquia, sempre primou pelo seu quadro enxuto de trabalhadores, onde apenas alguns cargos de diretoria eram preenchidos por pessoas de confiança dos administradores. Na atual administração, o número de comissionados aumentou consideravelmente. Na sua gestão, haverá um limite máximo para funcionários em cargo de confiança? Dentro da estrutura atual da DAE, qual seria, ao seu ver, este limite? E os servidores efetivos poderão ser qualificados para ocupar cargos? Primeiro a responder, engenheiro Pedro Ligatti. Olha, em primeira relação aos cargos de comissão, já falamos aqui, eu acho que tem que ter uma redução drástica na prefeitura do número de cargos de comissão. É muita gente. Se comparar com Campinas, gente, que é 3 vezes o tamanho de Jundiaí,
nós temos aqui mais, acho que o dobro do cargo de comissão da cidade de Campinas. É muita gente, precisa cortar, ainda mais para as funções cotidianas, que a gente tem que ter concurso público, não um cargo de comissão. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Agora, mais do que isso, nós não vamos só não ocupar os cargos de comissão, como vamos reduzir. Eu estou pretendendo mandar no começo do ano que vem para a Câmara Municipal, assim que a Câmara retornar às atividades, mandar para a Câmara um projeto reduzindo por lei o número de cargos de comissão. Porque aí a gente vai ter a garantia de que no futuro, se alguém quiser criar, vai ter que mandar para a Câmara de novo. Então a gente quer não só não ocupar cargo, como reduzir por lei. Isso é uma preocupação nossa. E o DAI não é diferente disso. A situação de cargo de comissão é complicada. Ter cargo, gente do quadro efetivo ocupando o cargo de chefia, para mim é muito tranquilo. Eu já ocupei, eu era efetivo e ocupava cargo de comando na FUMAS. Em Campinas também tinha um diretor que era do quadro funcional. Portanto, isso é muito tranquilo, é valorizar o servidor público e naquilo que ele pode fazer de melhor. Então, é um exagero hoje o número de cargo de comissão e está lá só para poder contentar e garantir a amarração na cidade que eles têm hoje, para poder calar a boca, inclusive de partido político, de associações, de um monte de coisa aí. Então, precisa acabar com essa história e ter gente competente para ocupar os cargos. Próximo sorteado, José Aparecido Marcucci. O cargo em comissão já está definido em lei. Só pode exercer cargo em comissão de confiança de direção. Aqui na Prefeitura de Jundiaí, desvirtuaram a finalidade, ou seja, deram uma amplitude à lei que a engenhosidade humana, só a criatividade da engenhosidade humana é capaz de justificar. É um absurdo. Acho que o prefeito, se ele valoriza o funcionalismo público, se ele abre concurso, se ele tem o funcionalismo público como seu parceiro efetivo de trabalho, ele não precisa nomear aí 500 cargos em comissão, como tem hoje em Jundiaí, para se sustentar no poder. Porque hoje os 500 cargos em comissão estão aí trabalhando, pagos com o nosso dinheiro, para o candidato chapa branca. Um total desvirtuamento daquilo que a lei determinou como cargos de direção para os cargos em comissão. Ok, candidato. Próximo, candidato Benjamin Ribeiro Filho. No nosso programa de governo, não haverá cargo de confiança. A confiança será dada aos trabalhadores. Então, os próprios trabalhadores, a prefeitura não vai indicar. Isso se os trabalhadores quiser que a prefeitura indique um cargo, aí será indicado. A direção será eleita pelos trabalhadores. Essa é a nossa proposta. Acabar com esses cargos de confiança. Por quê? Porque isso atrela o DAI, né? Fica atrelado ao poder. E não é isso que a gente quer. Centralizar isso aí. Como a gente estou colocando direto, né? Se é um governo que é para os trabalhadores, então que tem que estar na nossa mão. Então, a gente vai acabar com os cargos de confiança. Ok. Candidato Ives Cruz. Realmente, você tem que aproveitar o quadro e pouquíssimas pessoas participarão da administração do DAI, não sendo do DAI. Eu, na prefeitura, nós demos a possibilidade do funcionário fazer curso, ele se qualificar melhor, e tem que ser feito isso, porque o administrador que não aproveitar o seu quadro, é ali no quadro que ele tem o pessoal qualificado para tocar o departamento. É aí que nós vamos buscar o pessoal. Não há dúvida nenhuma, não fiz nomeações malucas, não tinha fantasma na minha administração, e será desta forma se for eleito prefeito. Seguimos. Quinta pergunta. Enquanto autarquia, o DAI, mesmo mantendo seu vínculo político na pessoa de seu superintendente, sempre manteve uma autonomia administrativa, o que deixou de existir após a transformação em sociedade de economia mista. Na sua ótica, candidato,
Qual o procedimento que Vossa Senhoria espera de um superintendente, no caso de autarquia, ou presidente, no caso de SA, no tocante à forma de conduzir uma empresa do porte e importância da DAI? No que concerne a normas administrativas internas, gozará ele de plena e irrestrita autonomia? Qual a sua posição quanto à participação dos nossos trabalhadores no concernente à definição de nosso futuro presidente ou superintendente? Candidato José Aparecido Marcucci. Bom, já definimos que será uma autarquia, então nós vamos tratá-lo de superintendente. E terá, sem dúvida nenhuma, e nem poderia ser diferente, autonomia. Vai ser um técnico, uma pessoa especializada na área de saneamento básico, uma pessoa competente, para que desenvolva com autoridade o comando da autarquia, e vamos trabalhar nesta linha, na linha de discutir com os técnicos a possibilidade de que coloquem a política na cabeça, e os políticos que coloquem os instrumentos técnicos para transformarmos a administração sempre em uma administração transparente e eficiente. Estes são os marcos da nossa administração. Nós queremos uma administração transparente e eficiente, e por isso que vamos escolher os nossos secretários a dedo, e o superintendente do DAI não será diferente, será um especialista da área com ampla autonomia para gerir os destinos do DAI. Próximo, candidato Pedro Bigato. Olha, quando houve a transformação, falava muito que era para ter mais autonomia, né, com o SA. Isso não aconteceu. Na verdade, a autonomia hoje é outra, né? Eu entendo a autonomia como o DAI funcionar como funcionava no passado, de forma livre, de uma forma ter um projeto próprio e um projeto integrado a um plano de governo. Isso é importante. As ações do DAI têm que estar vinculadas a um plano de governo maior na cidade de Jundiaí. Então, isso é a primeira questão. Em relação ao nome, eu falo muito em perfil, né? Até agora não temos nome escolhido nenhum, falo muito do perfil. Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade para gerenciar a questão do saneamento, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade política, portanto, conheça o saneamento, né? Tem que ter capacidade política e administrativa. Isso eu vou escolher muitíssimo bem. Uma pessoa que conheça, que seja daqui, que conheça a cidade de Jundiaí, conheça o problema, que seja vinculada à nossa realidade, e que tenha uma capacidade de liderança e um espírito democrático. E essas são as características fundamentais naquilo que seria o ideal para a gente ter o nosso superintendente. A questão do sindicato participar, indicar, sugerir, isso para mim é muito tranquilo, eu estou aberto a qualquer sugestão. Agora, não vou abrir mão nunca da minha prerrogativa de indicar o superintendente, indicar todos os secretários da melhor forma possível. Quero um governo que seja de altíssimo nível, já falei com os partidos coligados, 7 partidos estão comigo, vai ter que ser de altíssimo nível para a gente poder promover o melhor governo que o Jundiaí já teve. Próximo candidato, Benjamin Ribeiro Filho. Bem, a gente vai, a superintendência será eleita pelos trabalhadores, e a gente não vai estar se preocupado se ele é técnico, se ele entende disso, daquilo. Eu acho que quem mais entende disso é os trabalhadores que estão trabalhando no DAI. Então são os companheiros que vão escolher essa superintendência. São os melhores para escolher. Não sou eu. Não é o prefeito que vai. E sim os trabalhadores que vão viver o dia a dia com essa superintendência, com a sua chefia. Isso todos os setores vai ser eleito. Vai ter uma democracia. Eleição direta para a chefia. Quem vai indicar são os próprios trabalhadores, que vai indicar
os seus subintendentes. Também eu gostaria de colocar o seguinte, que esse mandato será revogável. A qualquer momento os trabalhadores podem chamar uma assembleia junto com o sindicato e tirar esse subintendente. Qualquer momento. Se os trabalhadores não estão gostando, a população não está gostando, vai chamar uma assembleia, a prefeitura, a nossa administração estará à frente disso aí. Então é isso que a gente está defendendo, que a superintendência será eleita pelos trabalhadores do DAI e a população que conhece melhor. É como na fábrica. Eu vou escolher quem vai me comandar. Eu sei quem é, quem pode, quem tem a capacidade para fazer isso aí. Então essa é a nossa proposta. Obrigado. E completando a resposta agora do candidato Ibis Cruz. Importante que o prefeito tenha um plano de governo. E cada segmento ele terá um homem de confiança para executar o que está projetado, o que é plano de governo. E não será diferente em nenhuma secretaria e nem no DAI. Evidentemente que uma pessoa de boa formação profissional, de boa formação de caráter, vai ter independência para trabalho, porque assim é que se relaciona. Ninguém vai por lá, vai aqui de presente. Tenho a certeza que todos os secretários e o DAI terão plena liberdade para desenvolver um trabalho que é parte de um todo no plano de governo. Ok, candidato? Chegamos à última pergunta. E depois a Adenir, o pessoal da organização do debate, depois vai me passar. Nós vamos fazer o sorteio de 5 perguntas e dependendo da possibilidade de tempo disponível, né? Como eu já disse, este espaço ele é alocado para arrecadar dinheiro para a própria comunidade, então nós temos um tempo. Dependendo da disponibilidade, poderemos até ampliar esta quantidade de perguntas. Sexta e última pergunta da organização do debate do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Jundiaí. O último concurso público realizado no DAI foi em 1997 e com a ausência de um organograma próprio, a DAI hoje tem cargos de carreira ocupados por comissionados. Esta situação deverá permanecer ou na sua administração a prioridade será a elaboração de um organograma, de um plano de cargos e salários e após a imediata realização de um concurso público. Primeiro a responder, candidato Benjamin Ribeiro Filho. Sim, abriremos uma concorrência, um concurso público para a gente poder estar trazendo mais trabalhadores que possam trabalhar. É isso que é nosso objetivo, né? Não indicar. E sim, se a gente está vendo que está faltando funcionário, vamos abrir um concurso público. E também o cargo de salário. A gente vai ter que ter esse plano de cargos e salários. Então essa é a nossa proposta, que imediatamente a gente faça esse concurso público. Aí a gente está também contribuindo para abaixar esse desemprego que tem aí hoje, e tem muita coisa para a gente poder fazer. É isso aí. Pelo sorteio, próximo candidato, Ibis Cruz. Todo preenchimento de vaga no funcionalismo tem que ser concurso. Eu sou concursado, se houve nomeações que ocorreram no concurso, devem todas elas ser preenchidas mediante concurso. Então, esse é um ponto que terá a nossa administração. Candidato Pedro Bigardi. Bom, gente, isso é um desvirtuamento que tem na situação atual do DAI. Claro que tem que ter um plano de cargo e salário democrático, discutido com a comunidade. Me lembro que
Quando eu fui secretário de obras lá em Campinas, a gente fez uma discussão com todos os servidores, o pessoal opinou, criou-se a comissão, elaborou-se um plano junto com as outras secretarias, de forma democrática. O que a gente tem em Jundiaí é uma imposição de um plano de cargo e salário, para corrigir um aqui, um ali, mas sem a participação do servidor que sofre o problema na pele. Então, acho que temos que ter esse plano de cargo e salário, vamos ter um plano muito discutido com a comunidade, com os servidores, e também fazer essa correção, porque não é possível a gente ter pessoas de concursada, aliás, pessoas de cargo de comissão, na verdade, em cargos que deveriam ser concursados. Então, isso para mim é o básico. Eu fui concursado, eu sei a importância disso para o profissionalismo. Até parece abertura de programa de governo entre essa vinheta. Vamos lá. Advogado, vereador Marcos. Também concordo com os colegas. Acho que o ingresso no funcionalismo público e no DAI será através de concurso público. Cargo em comissão, só os de direção, só aqueles realmente que a lei define como cargos em comissão, e não como está hoje aí, qualquer um aí ocupa cargo em comissão, por isso o prefeito tem mais de 500 cargos. Então nós vamos respeitar esta linha de concurso público, valorizando sempre o concurso para que a gente possa abrir oportunidade a todas as pessoas, independentemente de cores partidárias, de facções partidárias, ou seja, a gente busca no concurso público a competência, o melhor possível para o quadro do funcionalismo. E no DAI não será diferente. Ok, vereador. Bom, aqui as perguntas foram colocadas, não sei quem. Tem alguma criança aí? Uma criança? Por gentileza, Bonitão, vem aqui. Ajuda o tio a fazer esse encontro aqui. Se sobrar tempo, nós podemos até aumentar. Aqui estão todas as perguntas. Você tire, por gentileza, 5 papeizinhos aqui do seu amigo. Pega 5 papeizinhos desses. Entrega para a tia. Desculpe chamar ela de tia, tão jovem. Mas vai. Aqui. Eu também já sou avô. Adenir, vamos voltar aqui, que se sobrar tempo, podemos até mandar brasa em mais alguns. Vejam bem, quanto mais, até que horas nós podemos? 19h30. Até as 19h30? Bom, nós temos 27 minutos. Os candidatos estão aí. Quanto mais objetivos forem nas respostas, mais perguntas poderão ser feitas, logo também mais respondidas. Aí vai de cada um dos senhores. Vamos lá. Pergunta para o candidato Marcus, do advogado radialista Marco Antônio Golagrossi, da Rádio Difusora. Você vai me ajudar na letra aqui se eu não entender. Vem aqui você fazer a pergunta, por gentileza. Não posso entender todas as letras, mas letra de médico? Vai lá, doutor. Nota do DAI nos jornais de ontem diz que a empresa é de capital misto, isto é, público e privado. No item 2 desta nota, diz que não foram vendidas as ações. Ora, como se pode classificar esta privatização? Erro, desconhecimento ou fraude contra o ordenamento jurídico? Crime? Bom, nós não temos um tempo estabelecido, que isso nós criamos depois, né, Adele? Não estava nessa. Vamos ver se os senhores concordam. 1 minuto para cada candidato responder a pergunta. Tá bom? É pouco? Concorda, Pedro? 1 minuto. Marcus, 1 minuto. Benjamin, Ives. E assim podemos responder o mais, porque a gente quer atender vocês. O futuro de Jundiaí também passa por eles, mas principalmente por vocês e todos nós juntos, né? Por gentileza, Marcus. Obrigado, parabéns ao meu colega, doutor Golagrossi. Realmente uma pergunta inteligente e necessária para esclarecimento público. O que a prefeitura, o DAI, ometeu nos jornais de hoje, chama-se de heresia jurídica, ou seja, uma aberração, É um negócio absurdo, porque sociedade anônima pressupõe que haja acionistas.
Se eles negam que tem acionistas, não poderia ser SA. Então, eu fico com a versão de que o DAI tem 5 secretários acionistas. Bom, a próxima pergunta, desculpe se eu errar o nome, mas pode me corrigir, não tem problema nenhum. Já fiz muito coisa errada na vida, se errar o nome não vai mudar muito, né? É Delcio Ferraz, é isso? Delcio Ferraz. Ele pergunta para todos. Para todos também pode ser o jogo do bicho, mas enfim, aqui não é. É a PT, né? Para todos é o jogo do bicho, não é? Vamos lá, então vamos sortear. A pergunta para todos, a pergunta é essa. O Parque da Cidade será de responsabilidade do DAI ou da Secretaria de Turismo? Eu vou sortear um candidato. Vamos ver. Será do DAI ou do Turismo? Candidato Marcus. Sorte é sorte. É evidente que o parque ele está ligado à área de lazer. No nosso governo nós vamos criar a Secretaria de Esportes e Lazer. Então, o parque estará ligado à Secretaria de Esportes e Lazer, mesmo porque lá nós pretendemos intensificar a criação de esportes e lazer. Por isso, nós vamos destinar não ao turismo e nem ao DAI, mas à Secretaria de Lazer. Pergunta ao candidato Ives Cruz, do Carlos Alberto Kubica, vereador. O que você fará, caso seja o prefeito eleito, com relação às obras ou superfaturadas, obras superfaturadas, como é o caso do Parque da Cidade e outras contratadas sem licitação ou contrato? Candidato Ives Cruz. Caso seja prefeito, evidentemente que nós vamos auditar os contratos no seu aspecto jurídico e no seu aspecto financeiro. Então, isto vai caber à empresa que vai fazer essa auditagem, porque eu estaria sendo irresponsável fazer qualquer colocação sem examinar detidamente o problema. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado e foge aqui a minha apreciação neste momento de um caso tão grave e de tanta importância na vida do DAI. Então, tenho certeza, eu vou tomar bastante cuidado. Eu quero dizer o porquê disto aqui. Eu chefiei a Receita Federal no governo Castelo Branco. E foi um período muito difícil do país, onde se misturou problema biológico, problema de corrupção, uma série de coisas. Então, é preciso ter muito cuidado com a coisa pública, com o dinheiro público. Então, eu vou agir desta forma e tenha certeza. Eu sempre cuidei muito bem do dinheiro público. Quiser me jogar a pecha do corrupto de Jundiaí, ninguém vai me jogar isso não. Nunca, nem agora, nem até a minha morte. Nunca participei de qualquer patifaria. Duvido em Jundiaí alguém que conheça algum favorecimento da minha parte na prefeitura ou no DAI. Duvido. Insinuações você pode fazer o que quiser. Eu quero que prove. Não tem. Você está dizendo não o quê? É verdade, mentira? Não tem mesmo. Mas não tem mesmo. Não existe. Não existe. Então pode ter certeza. A coisa pública eu sei cuidar e vou cuidar. Com a permissão do Marcus, aqui tem uma pergunta para todos, mas você já respondeu duas. O Ives uma, posso deixá-lo de fora da próxima? Para não ficarmos centralizando fogo num só. Candidato Benjamin Ribeiro Filho responde a próxima pergunta. Caso o senhor venha a ser prefeito, qual será a sua posição em relação ao Parque da Cidade, que hoje é mantido pela DAI SA? A pergunta é do Marco Chanchenkon. Vamos lá. Bom, a nossa preocupação será quem será administrar o parque será o Departamento de Turismo,
Isso é evidente. A gente pode chamar um plebiscito, um chamado à população, o que eles vão achar, entendeu? E a gente vai ter nossa posição, né? A princípio, ali tem que é uma área que tem que estar administrada pela Secretaria de Turismo, né? Mas isso não impede que a gente vai chamar um grande debate para ver o que a população acha disso tudo. Essa é a minha resposta. E a próxima pergunta terá que ser respondida obrigatoriamente pelo Marcucci, porque ela foi endereçada a ele. O primeiro nome eu não consegui entender, mas o segundo é José Viveiros. A pergunta é: você tem prometido em seu programa de rádio devolver o dinheiro da taxa de manutenção cobrado indevidamente. Como pretende fazer isso sem aumento de tarifa, considerando-se as demais dívidas do DAI? Bom, administrar com responsabilidade o orçamento do DAI. Ao invés de gastar 8 milhões de reais no parque da represa, eu acho que o prefeito deveria ter tido a responsabilidade de devolver para a população. Já teria devolvido metade do direito da população se não tivesse agido da forma que agiu. Nós vamos agir com responsabilidade. A verdade é que o DAI deve hoje para a população em Jundiaí 20 milhões de reais aproximadamente de taxas que cobrou indevidamente, e isso vai ter que devolver. E nós vamos envidar todos os esforços orçamentários para devolver à população aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe foi cobrado indevidamente e que a justiça já declarou que é ilegal e deve ser devolvido para a população. Como prefeito, eu vou cumprir isso, não vou resistir. O que o prefeito não poderia ter feito, além de ter desviado dinheiro orçamentário do DAI para outras finalidades, como pavimentação, como construção de parques, ele devolveu para uma multinacional 1,2 milhões. E para o povo que precisa, ele não devolveu. Bom, nós temos mais 13 minutos até chegarmos às 7h30. Eu tenho aqui mais 2, 4, 6, 8, 10, 12 perguntas e aleatoriamente vamos escolher um papel porque eu não sei o que está dentro. Vamos lá, seja esse aqui. Pergunta para o engenheiro Pedro Bigatti. Aqui tem uma assinatura, mas não dá para identificar. Só que a letra está terrível aqui. Talvez você vai ter que me ajudar. Que tem uma assinatura, mas é para entender. Quais as porcentagens de aumento salarial que você vai dar para contemplamento? Enfim. Não seria, não é. Enfim, contemplar, vamos deixar assim. Se a pessoa estiver aqui, por gentileza, pode fazer a pergunta, seria até bom vir aqui, né? E a questão da estabilidade, deu para entender? Os fins justificam os meios e nos meios a gente entendeu. Quer saber qual será o percentual de aumento salarial e também questão que envolve a estabilidade do emprego. Engenheiro Pedro Bigatti. A estabilidade do emprego já está determinada em lei. A questão salarial, qual é o percentual? Estamos discutindo já a questão salarial para o ano que vem, tá bom, gente? Vamos adiantar a discussão aqui. Isso não dá para saber agora, tem que fazer uma discussão com o sindicato, ver a questão da reposição. Agora, eu quero deixar aqui um compromisso mesmo. Além da questão da reposição, que a gente não tem nos últimos anos, a questão salarial sempre foi tratada com muito desprezo por parte dos governos que passaram por aí. A gente quer fazer um processo de recuperação do salário. Olha, eu saí de Jundiaí, quando eu pedi demissão em 2000, com os 22 anos que eu tinha de engenheiro, desenhista, o tempo todo de prefeitura, eu ganharia o dobro na cidade de Campinas na mesma função. Então, a gente quer fazer uma recuperação do salário. Tem guarda municipal, que vocês conhecem, que está no nível, os guardas estão no nível 3. Isso é uma vergonha, um guarda. Por isso que ele fica fazendo outras funções, tendo trabalho. Então, essa recuperação do salário é um compromisso do nosso governo. Vamos discutir isso, talvez antes até do ano que vem. Fechada a eleição esse ano, a gente fazer um processo de discussão até o final do ano, que vai aprovar o salário, o orçamento na Câmara em dezembro, a gente já fazer uma discussão sobre a questão salarial do ano que vem, adiantar a discussão, para poder chegar em fevereiro, ter um processo de discussão sadio com o sindicato e a gente fazer a recuperação ao longo dos anos.
Acho que é isso, pelo que eu pude entender na hora da pergunta. Aleatoriamente, pegar aqui do lado direito. Peguei uma do lado esquerdo, agora do lado direito. Dominicali pergunta ao Marcus: Senhor, nós funcionários da DAI, me ajuda aqui, Marcus, se você entender a pergunta aqui. O Dominicali, se você quiser, pode vir aqui, você mesmo faz a pergunta para a gente ficar. Vê se dá para você entender. Direito a... Cadê o Dominicali? Onde é que está tu? Vem cá, por favor. Vai ficar fácil para a gente entender. Faço questão de ficar em pé para atender Vossa Excelência. Faça a pergunta. Em 92, quando foi transformado o CNT para o Estatuto, nós perdemos o direito da nossa insalubridade. Todo o pessoal que quer aposentar e não consegue aposentar por causa da falta de insalubridade. Queria saber se ele vai resolver esse problema. Insalubridade. Questão da insalubridade. Se você vai devolver ou não. Bom, a insalubridade ela é prevista em 3 graus, né? Mínimo, médio e máximo. O mínimo corresponde a 10% do salário mínimo. O médio a 20% do salário mínimo e o máximo a 40% do salário mínimo. A insalubridade é detectada através de um exame, de um laudo pericial feito por um especialista na área de segurança do trabalho, ou engenheiro do trabalho. Nós vamos fazer um levantamento, um laudo, e todas as atividades consideradas insalubres ou perigosas, nós vamos cumprir a lei e, evidentemente, o trabalhador terá incorporado nos seus vencimentos e aposentadoria o direito à insalubridade, sem dúvida nenhuma. Adeneira, presidente do sindicato, por gentileza. A questão é o seguinte: Vem até nós. Nós como estatutários, embora a gente ganhe o adicional de insalubridade, todo o pessoal do DAI, como estatutário, nós não temos o direito da conversão de nosso tempo insalubre. Então, nós trabalhamos, embora insalubre. O pessoal seletista trabalha no esgoto, conta esse tempo como insalubridade, como é do INSS, e se aposenta com o tempo insalubre. O pessoal estatutário faz o mesmo serviço e só se aposentará integral com os 35 anos trabalhados, mesmo recebendo os 40% de percentual. Houve já uma proposta de se fazer uma lei na Câmara, uma lei municipal, de um antigo vereador, foi vetado porque entendiam que era de competência do prefeito e até hoje isso não foi resolvido. Então a questão é, se você como prefeito, entendeu, Faria? Não tenha dúvida, isso não, inclusive esse não é favor não, isso é respeitar o direito do trabalhador que trabalha na insalubridade. E nós vamos imediatamente fazer a lei, que é a minha especialidade, farei isso com maior facilidade, e vamos encaminhar à Câmara e regularizar definitivamente esse problema que atormenta o funcionário estatutário. Bom, nós temos agora somente tempo para que cada candidato possa apresentar as suas despedidas e depois cada um deles vai cuidar da sua campanha, porque estamos na reta de chegada para a eleição do domingo, dia 3. Como tudo foi feito por sorteio, também o encerramento será feito por sorteio. Começando por você, ou pelo senhor José Aparecido Marcus. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com os funcionários do DAI, com os meus colegas candidatos. Quero pedir a todos vocês que nos ajudem a mudar Jundiaí. Este grupo que está no poder governa Jundiaí há 18 anos. Controlaram as principais instituições, as principais entidades, controlam a Câmara, introduziram uma maneira
retrógrada, arcaica de se fazer política em Jundiaí, no sentido de que impera o fisiologismo, o paternalismo, o clientelismo, a troca de favores, esconde-se tudo, não há informação cidadã em Jundiaí. Então nós queremos mudar isso. O PPS e o Partido Verde se uniram com um sonho de administrar Jundiaí em alianças e parcerias. E eu particularmente tenho um sonho: quero ser o melhor prefeito da história de Jundiaí. Por isso, quero fazer um governo em parcerias e alianças. Quero ouvir as pessoas, quero ouvir as entidades, fazer um governo onde a população participe das decisões do governo, porque o prefeito não é o dono da cidade, o prefeito é o gestor das ações públicas e por isso ele tem que ouvir a população. Então ajudem a mudar Jundiaí. Até 3 de outubro, se Deus quiser. Muito obrigado. Próximo candidato, candidato Benjamin Ribeiro Filho. Eu lembro que cada um deles tem 1 minuto, nós estaremos completando exatamente dentro do horário. Companheiros, foi um prazer imenso estar aqui, colocando um pouco da nossa proposta do PSTU. E como eu comecei a minha falação, que está existindo um momento da gente começar a pensar, a mudar tudo isso que está aí hoje. Como eu falei para os companheiros, que a gente tem que começar a dar um mergulho de Jundiaí para fora e começar a olhar o problema de Jundiaí de fora para dentro. Então, nesse sentido, que nós do PSTU chamamos os companheiros que venham a votar no PSTU, mas também nós colocamos para os companheiros que só a eleição não vai resolver o problema dos trabalhadores. É só a luta do dia a dia, a nossa organização, que poderá mudar a nossa situação que está hoje o país. Eu queria só para a encerração, eu queria falar um pouquinho só da ALCA, área livre do comércio. Nós temos que se preparar, nós trabalhadores, principalmente os trabalhadores do funcionalismo, para preparar o ataque que vai vir na nossa cabeça. Por isso, eu convoco todos os companheiros a estar junto para a gente combater. O que é a ALCA? A área livre de comércio. O que é? Que o imperialismo tem uma política de recolonizar o Brasil, voltar a ser colônia dos Estados Unidos. Isso não vão deixar. Hoje eles estão invadindo o Iraque por causa do petróleo. Amanhã vai invadir o Brasil por causa da água. Então, companheiros, por isso que a gente está colocando a importância dos companheiros estar na luta do dia a dia. Então, até dia 3, e a luta nossa vai continuar. Não vai parar e a gente está aqui dando nosso recado. Nós hoje somos pequenos, mas contamos com os companheiros, que é contra a ALCA, contra o FMI, contra essa palhaçada que existe no país, que venha para o PSTU, junto nessa fileira, para a gente começar a mudar essa situação de 8.000 anos, de 200 anos, que essa burguesia que está aí hoje. Então, por isso, nós, um trabalhador que está aqui hoje, tem política diferenciada do nosso governo que está aí. A política é totalmente contrária. Nós temos que romper com esse modelo econômico que está aí, para a gente poder avançar. Só vai resolver se a gente começar a romper com esse modelo econômico. Isso não tem dinheiro. E muito obrigado. Até a próxima oportunidade que a gente tiver. Obrigado. Estamos lá no candidato. E agora, candidato Pedro Bigatti. Queria cumprimentar aqui o Ives, o Benjamin, o Marcucci por esse debate que a gente fez hoje, o Adilson pela moderação aí, muito equilibrada, por sinal. Ao sindicato por essa iniciativa de fazer esse debate, o único, além daquele da escola que a gente fez do Paulo Freire, o único debate nessa campanha. A vocês todos que estiveram aqui discutindo não só o DAI, mas também a cidade de Jundiaí. Eu fico imaginando, gente, imagine vocês debatem na televisão, com todos os candidatos, a situação seria outra. Agora a gente, ao invés disso, é obrigado a escolher candidato por banner no poste, quantidade de banner que estão infestando a cidade, outdoor rico por todo lugar. É essa propaganda que eles fazem, é essa forma de tentar convencer o eleitor. Nós estamos pensando diferente, nós queremos um debate aberto, democrático, em cima de proposta, de ideia, enfrentando as dificuldades das cidades, as crises, os problemas. É esse o nosso compromisso, debater a cidade de Jundiaí para poder avançar, e não para poder botar as coisas para debaixo do tapete e esconder os nossos problemas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de debater com vocês.
Vamos com certeza, no dia 3 de outubro, ter um novo governo para Jundiaí. Acredito muito na vitória, muito por tudo que eu estou sentindo na rua, por tudo que eu estou vendo. As pessoas estão falando que querem um governo novo, um governo diferente, para cuidar do funcionalismo, do DAI, da cidade, dos bairros. É esse o compromisso nosso, mudar a forma de fazer o governo. E eu estou nessa luta há muitos anos, me preparei para isso e garanto para vocês, a gente vai chegar lá e vai fazer um governo junto com vocês e o melhor governo que Jundiaí já viu. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Finalizando, o candidato Ibis Cruz. Eu agradeço a oportunidade do Sindicato DAI, o Adilson por estar aqui mediador, e quero desejar ao Pedro, ao Marcucci e ao Benjamin que nós sejamos felizes nesse encerramento de campanha e que o povo de Jundiaí saiba escolher aquele que ele acha que deverá dirigir a nossa cidade. Eu tive a felicidade de já ter sido prefeito e posso ser julgado por aquilo que eu fiz. Então eu tenho passado, peguei uma cidade que não tinha água, ela não tinha nenhum metro de emissário de esgoto, ela não tinha uma unidade de saúde, enfim, uma cidade que nós lutamos e a transformamos ou começamos a transformar. Então eu quero desejar a todos aqui e aos meus companheiros de campanha e a todos felicidades e que nós tenhamos então uma escolha que dê a Jundiaí aquilo que Jundiaí escolher que será o melhor. Muito obrigado. No encerramento, eu gostaria de agradecer ao alto grau da fome para participar dos candidatos e respeitando o nosso trabalho na condição de vereador. Foi mais fácil do que eu imaginava já fazer outros debates terríveis para a CBN de São Paulo, Maluf, Erundina e tal, e aqui mesmo, mas aqui com vocês foi absolutamente tranquilo. Vocês estão realmente gabaritados para participar de qualquer debate e apresentar suas propostas, mas principalmente a vocês pelo comportamento que tiveram e a organização através da Ademir Pinto, a todos que trabalharam de alguma forma para que esse debate fosse realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Jundiaí. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e todos às ruas no dia 3. Boa noite.